Luís Picado, hoje connosco. Obrigada por ter aceito este convite à nossa 10ª edição do Pode Empreender em Odivelas. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito este convite. Obrigado eu. É um prazer e uma satisfação estar aqui hoje a partilhar aquilo que tem sido a nossa história do ponto de vista educacional neste município e reputar esta iniciativa de grande qualidade e muito importante para inspirar os odivelenses e aqueles que querem estar neste município também a empreender. Bem-aja. Obrigada. Realmente é importantíssimo porque acabamos por crescer juntamente com o nosso concelho e é isso mesmo que o Pode Empreender pretende, juntamente com a Aginvest, da nossa Câmara Municipal de Odivelas, pretendemos demonstrar os vários exemplos que existem e algumas das situações como crescimento de instituições. No caso, hoje, aqui temos o ISCE, que é uma instituição de ensino superior politécnico, fundada em 1984. Desenvolve atividades de ensino e investigação, extensão comunitária nas áreas de ciência de educação, das ciências de desporto, das ciências empresariais e das ciências sociais e humanas. Os diversos ciclos de estudo de licenciatura, mestrado, cursos técnicos superiores profissionais, pós-graduações, cursos de especialização e demais ofertas formativas enfatizam a preparação dos estudantes para o sucesso profissional em contextos desafiantes e diversificados. O ISCE pertence ao Grupo Pedago, que foi fundado neste caso em 1971, já há alguns aninhos, e que é um grupo educacional português mais eclético e intergeracional, detentor de instituições de todos os níveis de educação e ensino. E dizíamos que também espalhado pelo país, não é? Sem dúvida. Já tem alguns focos noutros locais, que é também de extremo orgulho, porque Sem iniciou dúvida. aqui em Odivelas, não é? Efetivamente. Hoje temos connosco, como já dizia, o Dr. Luís Picado, presidente docente e investigador no ISCE, e que vamos falar um pouco sobre educação, inovação pedagógica e o papel do ISCE no panorama do ensino superior em Portugal e já agora os próximos investimentos em Odivelas, que também temos muito para conversar. Então a nossa primeira pergunta da praxe, para além de dar as boas-vindas, é que me fala um pouco de Luís Picado. Quer-me falar um pouco de si? Muito bem, reiterar naturalmente os meus agradecimentos e é um desafio extremamente interessante estar hoje aqui a partilhar precisamente aquilo que tem sido a nossa história e a nossa experiência. O Luís Picado é uma pessoa que é efetivamente um conjunto de valores, como qualquer outro ser humano. Aqueles valores que me definem essencialmente são dois: sou uma pessoa grata e livre. Quando digo grato, significa que tento apreciar positivamente as experiências que tenho ao longo da vida e conservo esse sentimento de não dar as coisas como adquiridas e por isso tentar apreciá-las e saboreá-las naquilo que elas verdadeiramente são e naquilo que elas verdadeiramente significam. O que me dá vontade de interromper e perguntar, essa gratidão veio desde sempre? Teve sempre consciência dela? Ou não, foi um progredir com alguma situação? Foi um processo evolutivo. Há uma altura que deixamos-nos focar no futuro e começamos, sobretudo, a focar-nos no presente e a desfrutar o presente. E é precisamente aí que reside a capacidade de estarmos gratos e, ao mesmo tempo, de sentirmos bem-estar e de experienciar bem-estar. Há, de facto, uma visão que é construída para o futuro, mas há um desfrutar, efetivamente, do presente. Eu acho que é isso que hoje me define enquanto pessoa. E, simultaneamente, sinto-me uma pessoa livre, e livre no verdadeiro sentido da palavra, alguém que vive a coerência entre os seus sentimentos e os seus comportamentos, entendendo a liberdade nesse sentido pleno de coerência interna, que depois se manifesta naquilo que sou, naturalmente, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista relacional. Sim. E os seus alunos, já agora não posso perder a oportunidade de lhe fazer essa pergunta, seguem-no como seu mentor, seguem-no ou procuram-no como mentor? Depende dos alunos e depende das situações que encontram, não é? Claro. Todos nós somos um profissional, mas também somos uma pessoa e às vezes geramos mais fenómenos de identificação com certas pessoas em determinados contextos que passam pela vida e tenho tido o privilégio, felizmente, também de acompanhar e de ter essa reciprocidade relacional com muitos estudantes que passam no ISCE. Aliás, isso tem sido sempre o meu percurso. Eu, quando olho um bocadinho para a minha vida, aquilo que eu fiz antes de trabalhar no ISCE ou depois de trabalhar no ISCE foi sobretudo ajudar ao processo de desenvolvimento das pessoas.
Trabalhei... A partilha, não é? Sim, o entregar. O entregar. É o meu sentido de realização. Muitas vezes é ajudar o outro a encontrar o seu próprio caminho e a fazer a sua realização de acordo com o seu quadro de valores. Tive a oportunidade de trabalhar nos 3 sistemas educativos, público, concordatário e privado, enquanto docente e enquanto psicólogo, curiosamente, e foi uma experiência também muito rica. Foram contextos diversificados, tanto os contextos que nós podemos associar ao desenvolvimento, como a contextos de estruturação do ponto de vista pessoal. Foram experiências também verdadeiramente enriquecedoras. Quando percebemos os 2 extremos, percebemos que no facto são sempre seres humanos. Os desafios podem ser diferentes, mas as inquietudes muitas vezes são as mesmas. As mesmas, claro. E do ponto de vista do ISCE, quando é que integra então esta equipa? É uma equipa fantástica. Eu tive o prazer de trabalhar no ISCE, de iniciar a minha atividade no ISCE em 2003. Precisamente, já lá vão muitos anos, e foi uma experiência fantástica porque passei por um conjunto de experiências, desde experiências de coordenação de curso, gestão na altura do Gabinete de Relações Internacionais, o que me deu a possibilidade de fazer mobilidades, lecionar em diferentes latitudes e longitudes da Europa e de outros países do mundo, e foi também uma experiência também muito rica do ponto de vista humano, do ponto de vista cultural, que me deu uma perspectiva também daquilo que são os desafios que as instituições, neste caso as universidades, passam no âmbito do sistema europeu. Acompanhei a adaptação do sistema educativo ao processo de Bolonha, enquanto representante da instituição, também um movimento também muito interessante por aquilo que pretendia e pelas dificuldades que também enfrentou face àquilo que eram as diferentes realidades culturais, e foi sobretudo um contacto com pessoas, com modos de pensar, com modos de integrar a informação sobre si mesmo, com modo de pensar a sociedade e pensar a vida. Sempre num processo evolutivo, nesse mesmo processo também académico, e a própria instituição a crescer e evoluir no seu caso, desde 2003, embora fundada em 84, mas há aqui realmente uma série de transformações que podem fazer moça ou então obrigar-nos, não é? Temos que nos sentir desconfortáveis para dar o salto e evoluir, diz-se na Gênese. Não, sem dúvida. E estes desafios, conte-me um pouco sobre como é que o ISCE, em termos de desafios, foi respondendo, sim, e crescendo, evoluindo. Evoluindo, é isso mesmo. O ISCE tem uma cultura bastante assente naquilo que eram os valores do fundador do ISCE, do Dr. Augusto Paes Martins, que depois está associado sobretudo a uma perspectiva humanista, de defesa dos valores daquilo que são os valores humanistas, da pessoa humana no centro do processo de ensino-aprendizagem, mas também muito associada à necessidade de implementar rupturas do ponto de vista pedagógico, no sentido de adequar a instituição àquilo que são a realidade da sociedade, em prol do desenvolvimento dos próprios alunos. Esse legado do Dr. Paes Martins tem sido naturalmente depois seguido pela sua esposa Isabel Martins e também pelos seus filhos, e no caso particular do ISCE, pelo Dr. Ricardo Martins, que tem também essa perspectiva empreendedora e simultaneamente também de entender a necessidade de mudar, porque se os tempos são outros, se fizermos exatamente as mesmas coisas que no passado tiveram resultados fantásticos, podemos com certeza ter alguma desilusão no presente, porque os desafios e os processos são completamente diferentes. E essa matriz identitária conflui com a minha, talvez por isso é que eu esteja há tanto tempo na instituição, é porque me sinto lá bem, sinto-me lá realizado profissionalmente, pessoalmente, porque eu acredito também na evolução humana como um processo que define aquilo que é estar no mundo. Eu acredito na evolução pessoal permanente, no sentido de nos ajustarmos para experienciarmos bem-estar e sermos também uma possibilidade de melhorar aquilo que é a nossa atividade profissional, ou no meu caso a minha paixão é precisamente ensinar e aprender. Muito bem. E do ponto de vista, então, há aqui uma adaptação que eu acho excepcional, porque realmente, e nós neste podcast abordamos sobretudo a parte mais empresarial das instituições ou das empresas, ou até mesmo dos empresários que nos chegam aqui à voz desta nossa pequena conversa de podcast. Mas do ponto de vista da adaptação, que acaba por ser essencial ao mercado, não é? Avaliar os tempos. A verdade é que quando é uma instituição de ensino superior, neste caso, também está refém, entre aspas, não diria refém, mas também está sujeita à mudança de tempos, culturas, não é? Culturas, tempos, evolução dos tempos, mas também a modas.
Há modas na formação? Há tendências, por assim dizer? Sim, sem dúvida. Há escolas na formação, há modas na formação, há perspectivas e modos de entender o que é certo e o que é errado em determinados momentos da história. O ISCE passou por todos esses tempos e quando sentimos a necessidade também de navegar contra a corrente, também o fizemos. Eu acho que um dos exemplos paradigmáticos de que constitui o processo, se quisermos, do ponto de vista do cerne pedagógico da instituição, foi a inclusão do ensino à distância. Num determinado momento da história em que, do ponto de vista daquilo que era o status quo vigente, não havia uma aceitação desta metodologia de ensino aplicada ao contexto de ensino superior. Existia uma instituição de ensino superior pública vocacionada para o ensino à distância, mas era uma ilha dentro daquilo que era o nosso ensino em Portugal. Era algo que nos fazia de espécie, porque quando olhávamos para aquilo que eram os diferentes países europeus e diferentes países do mundo, era uma metodologia utilizada sobretudo com estudantes que já tinham algum grau de autonomia e que pretendiam ter acesso ao conhecimento, muitas vezes de forma deslocalizada, para melhorarem também aquilo que era a taxa de esforço em termos de custo daquilo que é estudar no ensino superior, uma perspectiva inclusiva de acessibilidade também ao conhecimento e, sobretudo, estávamos a olhar para aquilo que seria o perfil do estudante do ensino universitário nos próximos tempos. É curioso quando constatamos que há poucos anos a esta parte foi aprovada de facto a legislação do ensino à distância para o ensino superior e que atualmente é algo desejável, é algo que as diferentes avaliações que fazem ao ISCE e às outras instituições de ensino superior está subjacente como uma boa prática. Qual é uma mais-valia? Como uma mais-valia. Perguntam mesmo qual é que é o grau de inclusão do ensino à distância nas vossas práticas pedagógicas. Esta foi, por exemplo, um momento muito importante da vida da instituição. Foram forçados a isso durante a pandemia ou aproveitaram a onda da pandemia também para o fazer? A pandemia foi para nós um momento de apreensão do ponto de vista social por aquilo que implicava também para todos nós, uma situação de saúde pública, mas a metodologia que nós já tínhamos de ensino à distância já estava muito preparada, já tinha sido testada, já tinha sido melhorada, já tinha sido corrigida e estava perfeitamente preparada para a situação que tínhamos. Em clara vantagem. Aí estávamos em vantagem, porque também tínhamos feito também tivemos em desvantagem quando fizemos essa ruptura pedagógica. Claro. Tem sempre os céticos, não sem é? Dúvida, e as vozes contra. Sem dúvida. Agora, disruptiva. Foi de facto uma mudança bastante disruptiva e que, por contraponto, quando se avalia aquilo que é o ensino à distância, quando se coloca em pé de igualdade avaliar o que se fazia nos outros níveis de ensino e do ensino superior, é que não pode ser de forma alguma analisado na mesma perspectiva, porque do ponto de vista da capacidade cognitiva e emocional e da autonomia de um estudante de ensino superior não é minimamente comparável do ensino básico ou até secundário e não se pode ponderar exatamente da mesma forma. E aí, de facto, o nosso caminho estava conseguido e, sobretudo, foi reconhecido pelos estudantes. Isso é muito importante. Bem, e os professores, como é que a área ou o grupo de docentes associados à instituição se adequa? Acaba por ter também ali uma cultura de docentes? Há uma cultura. Que se adaptam. Há uma cultura de docentes. Em primeiro lugar, não há um docente quando entra para o ISCE é porque entende a nossa metodologia do ponto de vista pedagógico e que se sente confortável na nossa metodologia, que acredita nela, que tem de facto uma crença, uma visão do mundo a partir desta metodologia de ensino. Uma base humanista muito forte, perceber cada aluno não como um número, mas como uma pessoa, e depois do ponto de vista pedagógico, perceber que temos que acompanhar os tempos e temos que acompanhar os desafios da sociedade do conhecimento, mesmo que isso nos coloque na zona de desconforto, porque essa é a verdadeira zona de aprendizagem, não é? E todos os docentes do ISCE têm depois formação específica aplicada de acordo com aquilo que são os paradigmas pedagógicos que temos vigentes, para além daquilo que são as suas competências técnicas e científicas, que esse é o património inalienável que pertence a cada um deles e a cada uma delas. Temos um corpo docente do qual nos orgulhamos, efetivamente, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista científico, técnico e depois com a variável também humana, que é absolutamente diferenciadora. Com várias oportunidades para debaterem os temas também que vos chegam e poder adequar mais uma vez na melhor perspectiva de ensino para quem recorre a esta Sim, sem dúvida. Os estudantes estão muito exigentes. Estão mais exigentes? Os estudantes estão muito exigentes. Os estudantes atuais têm uma visão própria do mundo
que é deles. E nós às vezes quando pensamos... Chega-lhes pelo ChatGPT ou pelo Google? Também, Google também. já é da minha geração, mas o Exatamente. ChatGPT... professora, o ChatGPT está-me a dizer que... Aí está, sem dúvida. Agora tocou também num ponto nevrálgico, efetivamente. Isso. Não, é uma ferramenta tremenda de aprendizagem que implica já uma capacidade também grande de autonomia, de saber perguntar, de saber separar aquilo que é informação técnica e científica válida, que é consubstanciada numa investigação realizada anteriormente, daquela que é meramente opinativa, porque hoje em dia educar sem ideologia é muito difícil em qualquer instituição de ensino superior, e nós procuramos trazer a ciência viva e a ciência cidadã para estar ao serviço das pessoas. E estas novas realidades, agora brincava, claro, obviamente, com esta questão da inteligência artificial, são facilmente acolhidas e absorvidas pela instituição, ou notam que ainda existe alguma dificuldade o que é que eu gostaria de perguntar em termos de paralelo? Se conseguem identificar que realmente há aqui uma transformação e tem que ser adequada e logo entregue à própria instituição, e ser a instituição o garante de que essa passagem é feita de forma natural, ou existe, como acontece em outras, em que há aqui algum contratempo, alguma dificuldade em aceitar, e primeiro nega-se e depois aceita-se. Primeiro estranha-se e depois entranha-se, como mesmo, dizia a pessoa. Tal e qual. Não, efetivamente a nossa perspectiva é total de incorporação daquilo que são as tecnologias, neste caso estamos a falar do ChatGPT ou outras tecnologias de inteligência artificial, no próprio processo de ensino-aprendizagem, inclusivamente dando formação aos docentes por parte de especialistas e aos estudantes para o bom uso dessas próprias ferramentas, porque elas vieram para ajudar, elas são, permita-me a expressão, quase um segundo cérebro. É um segundo cérebro ao qual nós recorremos, não perdendo o nosso, porque esse é sempre o nosso guia e esse é sempre aquele que vale para decidir o nosso próprio caminho. Mas essas ferramentas são incorporadas e têm um potencial do ponto de vista pedagógico imenso, e seria negar a própria realidade e a própria sociedade não aprendermos com ela e não a sabermos utilizar para fins educativos, porque o seu potencial é de facto de grande margem de progressão e de uso. Como se costuma dizer, quem não assume acaba por ficar um pouco para trás, não é? Efetivamente. E deixa aqui um toque também, uma informação bastante relevante do ponto de vista académico, geracional e também educativo em casa, no lar, que é questionar. Eu acho que é o papel das instituições, sobretudo de ensino superior. Não é só reconhecermos que somos das gerações que têm disponível mais informação que alguma vez, e mais facilitadamente, não é? A informação que alguma vez nos chegou, de todos os espectros possíveis neste caso, mas que também existe a importância do questionar, do saber de onde vem a informação e de conseguir confrontar ao nível de se perceber qual é que é a informação válida ou que eu possa aceitar e qual é que é falsa, não é? Porque hoje em dia há muito a questão da informação, notícia falsa, informação falsa, dados que são também alimentados numa rede, que é a internet e outras, não é? Claro. Que por vezes não são as assertivas. Saber perguntar é importantíssimo. Eu acho que está a tocar num ponto absolutamente nevrálgico. Saber perguntar é melhor do que saber responder. Porque muitas vezes as perguntas é que levam ao desenvolvimento das próprias pessoas, porque quando pensamos sobre aquilo que estamos a fazer, também questionamos a informação à qual estamos a ter acesso. E hoje em dia é muito importante conhecer as fontes da informação. Não é quem nos transmite a informação, é como é que ela foi construída, qual o contexto em que foi construída. Estando nós no ensino superior, essa construção tem que ter uma construção válida do ponto de vista técnico e do ponto de vista científico. E é isto que nós procuramos sempre incentivar nos nossos estudantes. Os professores têm esta perspectiva naturalmente pela sua formação, é assim que vêem o mundo, mas é importante que os estudantes também percebam a informação e a validade da mesma. Muitas vezes até pode, do ponto de vista argumentativo e lógico, fazer sentido, mas não significa que seja válido do ponto de vista técnico e científico. E a nossa responsabilidade é, de facto, como há pouco referi, de tornar a ciência cidadã e de a trazer para as pessoas, porque elas vão desempenhar papéis muito relevantes neste município e neste país. Sim. E, de facto, aquilo que nós queremos é profissionais bem preparados, integrando, de facto, as inovações da sociedade do conhecimento, mas também críticos, capazes de pensar
aquilo que lhes é dado para fazerem a transformação social e a transformação dos valores, porque seguramente os valores que vamos construir para o futuro serão alguns do passado, mas também serão inovações feitas por eles. Inovações, sem dúvida, feitas por eles, por alimentar de cultura e de intelecto, não é? Porque isto cultiva-se. Sem dúvida. E também se cultiva uma mentalidade empreendedora no ISCE. Sim, sim, sim. Conhece algum exemplo que nos queira partilhar? São tantos exemplos que eu conheço bastante bem, peço desculpa aqui a interrupção, que é o curso de turismo e o professor Nuno Branja, porque realmente tem feito um trabalho também fantástico e volta e meia acompanham-nos. Mas assim, projetos que lhe parece interessante ou situações que lhe tenha que queira partilhar connosco? Só para trazer aqui um dado, o ISCE criou uma unidade de apoio ao empreendedorismo em 2008. Em 2008 criámos uma unidade de apoio ao empreendedorismo. Na altura... plena crise. Sim, em plena crise. Tivemos consultoria com 2 especialistas de empreendedorismo, o professor Nelson António e a professora Virgínia Trigo, numa perspectiva de organização, mas também numa perspectiva de internacionalização das atividades empreendedoras. Formámos um conjunto de professores, formámos um conjunto de alunos para alimentar aquilo que nós chamamos da UPM, que é a Unidade de Apoio ao Empreendedorismo. E a partir daí foi um caminho natural, porque a diversidade de projetos, do ponto de vista das áreas formativas do ISCE e até de outras associadas, são absolutamente incontáveis. Projetos na área das ciências do desporto, com abertura de clubes de futebol, de ginásios, de autoclubes, de projetos na área do terceiro setor, na área social, instituições, centros de dia, lares, projetos na área da educação formal, abertura de instituições escolares, que muitas delas sediadas aqui no município, de ex-alunos do ISCE, projetos na área do turismo, na área da hotelaria, na área da restauração, são absolutamente incontáveis. Eu se me atrevesse a dizer ficaria... descalço para dizer todos os outros e não teríamos tempo. Sem dúvida, não posso ir por aí, mas muitos deles estão à vista aqui no nosso município, têm um impacto social tremendo e são projetos efetivamente de referência, porque os alunos do ISCE também, muitos deles, têm essa veia empreendedora. E ser empreendedor não é só ter negócios. É também a postura que temos na vida e a forma como projetamos as nossas ideias, mesmo que estejamos a trabalhar, não em contextos... Exatamente, não em contexto de iniciativa pessoal, mas também a trabalhar para outros, efetivamente. Claro. E falando em empreendedorismo, são nossos parceiros no projeto do Hub das Patameiras, que será uma realidade. Quero agradecer muito esta possibilidade, porque realmente, enquanto instituição Câmara Municipal de Odivelas, podermos promover um projeto que irá reformular completamente o bairro das Patameiras em termos de infraestrutura. É um projeto de 2,5 milhões de euros. 2 milhões serão sobretudo para a rede de circulação, mas temos ali cerca de 200, 300 mil euros para um centro de formação que contará com o apoio desta instituição e uma reformulação da incubadora Start in Odivelas, a adequação da incubadora com os novos conceitos de co-work, com os novos conceitos de parceria e, como diz e bem, de integração deste empreendedorismo, que não tem que ser o normal de, como diziam, criar uma empresa. Claro. Pode ser toda a gente, de toda o mais variado possível também em todas as áreas. E bem-aja por esse projeto. Obrigada por terem aceito, porque nós, ainda por cima, foi uma candidatura ao último minuto. Em primeiro lugar, foi um orgulho terem-nos convidado. E, em segundo lugar, foi é para nós uma satisfação e uma responsabilidade. Claro, acaba por ser um pouco a lógica do mercado, porque são, sem dúvida, uma instituição local que tem crescido juntamente com o município. Sim, e retiro toda a modéstia possível, porque realmente temos crescido imenso, Odivelas tem crescido imenso, mas tem crescido com todos, com as instituições todas presentes, com as empresas, com as pessoas, em população também, inclusive, tem sido um extremo orgulho. E agora queria, para conversarmos nestes nossos últimos minutos, falar um bocadinho sobre o que é o ISCE no futuro e como pretende evoluir. Temos aqui também, com grande projeção e cheios de expectativas com esta nova realidade de uma nova área, mas quer entrar, tem aqui obviamente que terá uma nova centralidade, com a sua deslocação para o Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, que é um gosto tremendo podermos dar, como dizia nas palavras do Presidente Hugo Martins, atribuir e dar de volta à população, ao município,
o nosso mosteiro, e com esta realidade de ensino dá-nos um especial gosto, porque reavivamos o anterior do Instituto Odivelas com a base de ensino, que era também um valor importantíssimo para nós odivelenses. Efetivamente, eu acho que de facto essa tomada de decisão faz de facto justiça e honra aquilo que foi a história do Mosteiro de Odivelas, e nós sermos uma das instituições que vai fazer parte desse projeto, ou que faz parte desse projeto, é para nós muitíssimo relevante, porque vai permitir efetivamente uma nova centralidade para a instituição, uma melhor disponibilidade do ponto de vista também dos transportes, das acessibilidades, uma perspectiva também de crescimento, de aproximação também junto da comunidade odivelense. É algo absolutamente relevante para nós do ponto de vista do desenvolvimento da instituição e do seu crescimento. O ISCE do futuro passará efetivamente por essa deslocalização, mas passará também por, nas nossas áreas core, criarmos projetos, desenvolvermos projetos que possam ser internacionalizados, e temos estado a trabalhar nesse sentido, dentro daquilo que são as parcerias que temos desenvolvido com os nossos parceiros naturais, que são os países europeus, para partilha de graus conjuntos, projetos de investigação conjuntos, procura de financiamentos para as nossas atividades core em termos de investigação, porque o ISCE tem essa dimensão da educação para o desenvolvimento e de investigação para o desenvolvimento, mas também com aquilo que são os nossos parceiros estratégicos, como são os países de língua oficial portuguesa, com quem também já temos uma colaboração há largos anos, e que agora, também através das formações que temos tido do ponto de vista do ensino à distância, podem ser a necessidades de localização, como acontecia no passado, também ter acesso a essas formações. Mas temos procurado ir mais longe, e o processo de internacionalização tem também procurado outras latitudes, do ponto de vista daquilo que são outros países, como por exemplo os Estados Unidos, que é um referencial do ponto de vista educativo, e já temos parcerias efetivas que nos podem ajudar muito nestas novas áreas da liderança em contexto organizacional, em contextos empresariais, com quem já iniciámos também um grau de pós-graduação em conjunto, que está agora a ser ultimado, mas também com outras parcerias, com o Equador. Vamos agora lançar no próximo mês dois Masters executivos em conjunto, um na área de inteligência artificial e outro na área da alta direção de instituições e de sociais. Portanto, a internacionalização será sempre uma dimensão estratégica, mas as nossas áreas têm que continuar a existir e adaptar-se aos desafios atuais. A área de educação será sempre uma área de base no nosso entendimento, porque não podemos acreditar no nosso futuro enquanto município, enquanto país, se não tivermos bons educadores e bons professores, porque aí é a base de tudo, é o processo de desenvolvimento e de construção de competências pessoais, sociais e emocionais. São os nossos pilares, é isso mesmo, são os nossos pilares. Depois as outras áreas. A área do desporto, se queremos ter a mente sã, também temos de ter o corpo são. É o verdadeiro regresso ao ideal grego, e as ciências do desporto para nós é um pilar também do desenvolvimento integral. Até a nível da medicina, ainda ontem eu vi um artigo sobre a importância da parte da recuperação do corpo em doenças oncológicas associadas com apenas 2 horas de desporto por semana. E já disse tudo, perfeito. E efetivamente a dimensão do desporto também associado à promoção da saúde e à prevenção da doença é para nós um dos aspectos absolutamente fundamentais, e é aí que nós também queremos no futuro estar claramente posicionados. A área também do turismo, que é uma nossa área de paixão, não é? Nós somos aquilo, somos o nosso património, a nossa cultura, a nossa identidade, não é? Queremos estar em Odivelas, também sentir Odivelas, queremos também contextualizar o ISCE no município, mas também no contexto do país. Há outro ISCE também no outro município. No berço de Odivelas, no sítio onde mais identidade temos, mesmo ao lado do nosso para nós também será absolutamente coerente com aquilo que somos e com a nossa missão. E a última dimensão, também para não monopolizar o tempo, o setor social. Para nós é verdadeiramente relevante. O nosso município, permita-me dizer, enfrenta de facto desafios muito grandes, como o próprio país, do ponto de vista da necessidade de inclusão, e aí o ISCE, enquanto uma instituição, a primeira na formação de educadores sociais, de animadores socioculturais, também terá que desempenhar um papel muito relevante adequando àquilo que são os desafios da sociedade atual. Sem dúvida que disse tudo, e é curioso que passo este paralelismo como
as linhas orientadoras e estratégicas acabam muito por cair também nas linhas orientadoras e estratégicas do próprio município, não é à toa que somos parceiros de excelência. Sem dúvida. E é interessante como cultivamos e trabalhamos para a comunidade, e é isso que se pretende, que tenhamos uma evolução no progresso, evolução nos tempos, mas que também tenhamos uma constituição de um futuro mais próspero, que é para isso que todos trabalhamos. Luís Picado, ficou alguma coisa por dizer que gostaria de partilhar connosco para terminar a nossa sessão? Eu acho que 2 palavras, aliás 2 ideias. A primeira é que estes podcasts continuem, porque são uma excelente forma de divulgação daquilo que Odivelas tem feito do ponto de vista do empreendedorismo, das pessoas e das boas ideias. E em segundo lugar, aquilo que eu posso desejar é a todas as pessoas, todos os jovens que estudam no ISCE, noutras instituições de ensino superior, que construam de facto a sua vida baseada num caminho que seja o seu, que seja coerente com os seus valores, que percebam que depois de construírem esse caminho têm que fazer a caminhada, e que essa caminhada também passa por dificuldades e têm que ser consistentes, porque muitas vezes nada nos é dado e tudo tem que ser conquistado, para de facto conquistarem os seus sonhos e os seus objetivos. E aí com certeza que viverão com pessoas realizadas e vão empreender nas suas próprias vidas e vão ser pessoas realizadas e felizes. E se me permite, pegando nas suas primeiras palavras, que para mim são absolutamente deliciosas, viverem o presente, porque é ter a maturidade e a capacidade de aceitar o presente e o saber estar e constituir-se no momento, é sem dúvida das maiores alegrias que podemos conviver. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito este nosso desafio. Obrigado eu. Uma conversa curta, para muito que haveria para dizer, certamente voltaremos a falar. A todos que puderam assistir a esta sessão, este podcast Pode Empreender, também apoiado pela Aginvest, a Agência de Investimento e Desenvolvimento Económico de Odivelas. Agradecemos, e para terminamos sempre com a nossa palavra, a nossa frase emblemática e de inspiração do emblemático recomendador Rui Nabeiro: se todos quiséssemos, o mundo seria extraordinário. Obrigada pelo contributo do ISCE e obrigada pelo contributo de Luís Picado para este mundo extraordinário também em Odivelas. Obrigado eu. Um bom dia. Obrigada. Aginvest Odivelas. Venha investir no futuro.